Então, neste vídeo, vamos resolver alguns exercícios sobre a integral definida, especificamente na aplicação que se refere ao cálculo de áreas. Então, vamos ver aqui um primeiro exercício. Este exercício, então, trata de descobrir, de calcular a área contida entre as curvas. Então, a primeira curva é y2 igual a 9x e a segunda curva é y igual a 3x. Então, façamos aqui um pequeno gráfico. Então, a curva y2 igual a 9x nada mais é do que y igual a 3 raiz quadrada de x, embora ela passe por conta dela ser x em função de y, então 3 raiz de x é esta curva, mas y2 igual a 9x ela passa aqui para a parte de baixo, enquanto 3 raiz quadrada de x não tem essa parte de baixo. Mas para o que nos interessa, vai bastar a parte superior, porque a reta... Perdão, aqui, cometi um pequeno erro aqui, apaguei. Aqui já temos novamente o eixo Y e o eixo X, então aqui agora a reta Y igual a 3x e Y igual a 3 raiz de x. Muito bem, a área que eu quero é esta daqui, que resulta da diminuição da área abaixo da curva y igual a 3 raiz de x, menos a área abaixo de y igual a 3x, que é evidentemente a mesma coisa que calcular a integral definida da diferença. Observe que na parte que me interessa, a curva que está por cima é 3 raiz quadrada de x, e eu vou abater, então, de 3x dx. Então, quando eu fizer 3x igual a 3 raiz de x, eu vou descobrir que os pontos de encontro são x igual a 0 e x igual a 1. Uma vez que vai cancelar, elevando os dois lados ao quadrado, posso perceber isto, que os pontos de encontro são x igual a 0 e x igual a 1. Então, aqui eu tenho a integral de 0 até 1 disto. Colocando o 3 em evidência, o 3 pode sair do sinal de integral. Integral de 0 a 1 da raiz de x menos x dx. Então, isso é 3 vezes a integral da raiz de x, x elevado a meio. Então, é x elevado a 3 meios sobre 3 meios. Lembrando que dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Menos a integral de x dx, que é x ao quadrado sobre 2. Eu vou avaliar tudo isto de 0 até 1. Então, isto nada mais é do que 2 terços, 3 vezes 2 terços menos meio, uma vez que quando eu avalio em 0, as duas parcelas serão iguais a 0, e quando eu avalio em 1, a primeira parcela dá 2 terços e a segunda parcela dá meio. Então, isso é 3 vezes MMC igual a 6. 6 por 3, 2 vezes 2, 4. 6 por 2, 3 vezes 1, 3. Então, isto é 3 vezes 1 sexto, que é igual a meio. Meio o quê? Então, esta área é meia unidade de área.
Então, esta é a solução deste primeiro exercício. Vejamos aqui um segundo. Então, agora, o que se deseja neste segundo exercício é a área contida limitada entre y igual a x ao cubo, y igual a 8 e o eixo OY. Ora, o eixo OY nada mais é do que a reta vertical x igual a 0. Então, aqui temos o eixo OY, a curva y igual a x ao cubo, y igual a 8, Então, é esta área aqui contida entre a reta x igual a 0, que é o eixo dos y, a reta y igual a 8 e a curva y igual a x ao cubo. E é claro que este ponto aqui, para o qual x ao cubo vale 8, é x igual a 2. Portanto, a diferença que eu vou integrar é a integral de 0 até 2 de 8 menos x ao cubo dx. Por quê, professor? Porque observe que esta curva, mudando aqui a cor para um vermelho, então eu tenho a área abaixo de y igual a 8 até aqui embaixo, e a área abaixo de x ao cubo, que é esta, que aqui se encontra. Então, é claro que é a área abaixo de y igual a 8 menos a área abaixo de x ao cubo. E é claro que a área que resta é esta daqui. E isto, eu não preciso resolver separadamente as duas integrais. Basta que eu integre a diferença entre as duas funções. Vejamos então agora. Isto é, integral de 8 dx é 8x, menos integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4, e eu vou avaliar isso de 0 até 2. Então, observe novamente que em 0, ambos os termos vão zerar, vão ser iguais a 0. Portanto, basta avaliar esta expressão em x igual a 2. Então, isto é igual a 8 vezes 2, 16, menos 16 sobre 4, que é igual a 4. Portanto, aqui eu tenho 12 unidades de área. Perfeito? Então, esta é a solução desta segunda integral que propusemos aqui como exercício. E agora um terceiro e último, que eu quero a área abaixo da curva y igual a arco tangente de x entre as retas x igual a 0 e x igual a 1. Muito bem, então eu vou precisar primeiro, integral de 0 até 1 de arco tangente de x dx. Como esta não é uma integral imediata, eu vou primeiro resolver a integral indefinida por partes. Então, por partes. Não tenho outra opção senão chamar u igual a arco tangente de x. dv igual a dx. Logo, se dv é igual a dx, v é claro que é igual a x, enquanto du é dx sobre 1 mais x ao quadrado. Vamos aplicar a fórmula.
Então, a integral primeiro é a integral indefinida do arco tangente de x dx. Então, é u vezes v, ou seja, x vezes o arco tangente de x, menos a integral de v du, que é x dx dividido por 1 mais x ao quadrado. Então, vamos resolver aqui separadamente. Integral de x dx dividido por 1 mais x ao quadrado, chamando, então, u igual a 1 mais x ao quadrado. Du, então, será igual a 2x dx. Então, x dx que ali se encontra, é claro que é du sobre 2. Então, x dx é igual a du sobre 2. Então, essa integral vai se transformar em integral de du sobre 2 dividido por u, que é igual a meio da integral de du sobre u, que é meio do logaritmo neperiano do módulo de u, que é, portanto, igual a meio do ln do módulo de 1 mais x ao quadrado. Não preciso da constante de integração, porque logo depois eu vou calcular a integral definida. Então, a integral de arco tangente de x dx nada mais é do que x vezes arco tangente x menos meio do ln do módulo de 1 mais x ao quadrado. Mais a constante, mas, como eu disse, já vou calcular a integral definida. Portanto, a integral de 0 a 1 de arco tangente de x dx nada mais é do que x arco tangente x menos meio do ln do módulo de 1 mais x ao quadrado. E tudo isto eu vou avaliar de 0 até 1. Então, avaliando em 1 vezes arco tangente de 1, π sobre 4. O arco cuja tangente é 1 é 45 graus, que em radianos é π sobre 4. Novamente, meio do ln de 1 mais 1, então menos o ln de 2. Agora, em 0, 0 vezes arco tangente 0, 0. ln de 1, 0. Portanto, a minha resposta é π sobre 4 menos ln de 2 sobre 2 unidades de área. Certo? Então, esta é a área contida abaixo da curva y igual a arco tangente de x entre as retas verticais x igual a 0 e x igual a 1. Espero que você tenha aproveitado. Nos vemos novamente no próximo vídeo.